Já estamos de volta com o Brasil Urgente para Campinas e também para toda a nossa região. Leandro Maia, se der para você pegar para mim aí, Leandro Maia que tem informações para a gente, ou alguém da produção, der pegar para mim o meu bloquinho lá em cima da mesa para eu trazer aqui os nomes, né, de quem tem me procurado, para a gente mandar abraço, essas coisas, porque senão vai acumular uma lista lá de uns 200 mil nomes, eu não vou conseguir dar oi nem alô para ninguém aqui na tela da Band. Eu peço no ar porque aqui a gente é transparente. Aqui a gente não tem esses problemas, não. Aliás, por falar em transparência, gente, eu vou dizer um negócio para vocês. Hoje está todo mundo aqui na equipe do Brasil, gente, até meio abalado, viu? Até meio abalado, porque quando a gente entra nas histórias, quando a gente entra na vida das pessoas, porque a gente acaba invadindo a vida das pessoas, né? A gente começa a fazer parte da vida do senhor, da senhora que estão do outro lado, a gente começa a fazer uma série de coisas, né? Que acabam pautando, às vezes, o dia a dia das pessoas, o nosso dia a dia, né? E quando a gente traz aqui histórias, a gente não traz simplesmente uma reportagem para ser mostrada na televisão. O Brasil Urgente tenta fazer algo diferente, né? Tenta fazer parte da vida das pessoas, tentando modificar realidades, né? Nessa prestação de serviço que é tradição aqui do Grupo Bandeirantes. Então, quando a gente entra numa história, a gente se envolve e se envolve de verdade. Os meninos da produção ligam o tempo todo para as pessoas, para saber como é que tá, como é que não tá, o que está acontecendo, o que deixou de acontecer. Às vezes a gente liga de noite, quando precisa atende telefone de madrugada, né? Conversa com as pessoas pessoalmente. E essa é a rotina que a gente estabelece. Quando eu converso aqui com as pessoas, eu de fato confesso a vocês que eu me entrego muito às histórias, porque é uma oportunidade que nós temos aqui, e é única, né, de tentar fazer alguma coisa pelos outros, principalmente num país, né, onde as pessoas são deixadas de lado pelo poder público, onde as pessoas simplesmente são abandonadas pelas nossas autoridades. Eu estou dizendo tudo isso para falar para vocês que estamos todos aqui abalados com a morte da Dona Kelly. A Dona Kelly, se tiver imagens, por favor, a Dona Kelly é essa senhora, gente. Ela morreu ontem, né, de ataque do coração. A Dona Kelly, né, que nós acompanhamos ao longo desses últimos dias, iniciou uma verdadeira luta, uma verdadeira peregrinação, né, num calvário de muito sacrifício, na tentativa de localizar a Carol, a filha dela, né, que foi consumida, né, infelizmente engolida por esse mal que é o crack, que é a droga. A Dona Kelly percorreu diversos locais, a Dona Kelly se emocionou, né, com a distância da filha, imaginou inclusive que a Carol poderia ter morrido, né? Aí reencontrou a Carol. Quando reencontrou a Carol, nós mostramos esse reencontro aqui, eu disse, é um resgate, né? O reencontro da Carol é um resgate, porque é a oportunidade da Carol, né, superar o vício nas drogas, superar o crack e tentar viver normalmente de novo com a família. Nós alimentamos essa esperança, nós fomos atrás, graças a Deus e a corrente de solidariedade que a gente tem aqui nesse programa e que nós devemos única e exclusivamente a você que está aí do outro lado, que é você que faz essa corrente de solidariedade funcionar. Alguém viu a reportagem aqui na tela da Band e decidiu procurar a família, né, da Carol, a Dona Kelly, ofereceu tratamento para a Carol. A Carol foi levada para uma clínica. Nessa clínica ela passou algumas horas, mas não aguentou a crise de abstinência e fugiu da clínica. Aí depois nós mostramos de novo o drama da Dona Kelly, procurando, em busca da Carol, sem sucesso, sem encontrar a Carol. Pois bem, a Carol apareceu no último sábado. Ela foi encontrada perambulando pelas ruas da Vila Rica, ponto conhecidíssimo aqui em Campinas, inclusive, de tráfico de drogas, né? Foi encontrada e, segundo as informações que eu obtive, ela conseguiu ir para casa, só que ainda sob efeito de drogas, ainda com muita, né, dependência, sofrendo a crise, né, da dependência da droga. E aí, quando a gente imaginou que, de novo, a gente pudesse encaminhar a Carol, que a gente pudesse oferecer a Carol uma segunda chance, nós tivemos uma notícia, né, que é a pior notícia que a gente poderia ter. É a pior notícia que a gente poderia ter. E olha, me embarga a voz de falar e eu tenho certeza que toda a equipe do Brasil Urgente também está vivendo isso agora.
Porque ontem a dona Kelly, que é a mãe da Carol, né, essa senhora forte, né, batalhadora, lutadora, que com o coração de mãe deixou tudo de lado, né, em nome da liberdade da filha, em nome, né, da saúde da filha, do resgate da filha, ela não resistiu, teve um ataque do coração e morreu. Ela passou mal e morreu, né? E olha, eu estou falando aqui da dona Kelly, e eu até peço, né, compreensão da nossa equipe, porque é o seguinte, a dona Kelly, ela não resistiu porque ela sofria demais, né? A dona Kelly, ela viveu esses últimos dias, né, numa situação extremamente complicada, com o coração de mãe dividido, com o coração de mãe apertado, com o coração de mãe destruído. Inclusive, ela chegou a falar, hein, Vinícius, com a nossa equipe sobre esse sentimento. A gente não tem esse trechinho aí da dona Kelly falando sobre esse sofrimento? Tem esse trechinho? Só para que a senhora que está aí do outro lado, que vive o mesmo problema, o senhor que está aí do outro lado acompanhando esse drama, entenda, né, que amor de mãe é um amor incondicional, né? A mãe não quer saber se o filho está viciado em drogas, se o filho é isso, se o filho é aquilo. A mãe vai até as últimas consequências, né, pelo amor que tem pelo filho. Só que, né, diante desses problemas todos que a dona Kelly estava vivendo, ela já havia demonstrado, inclusive eu acho que num trecho dessa reportagem, não sei se é exatamente o trecho que nós vamos mostrar aqui, né, o quão difícil estava, né, viver aquilo, né, e o quanto ela estava sofrendo com esse momento, que não foi provocado pela Carol, não foi provocada pela Kelly, não foi provocado, né, pela família, foi provocado pela maldita droga. Essa droga que está na rua e está matando gente, direta ou indiretamente. Direta ou indiretamente. Deixa eu ver o que a Kelly disse foi para Carla Ramil, não foi para Alicia, foi para Carla Ramil, né, nessa reportagem que a gente mostrou, acho que na sexta-feira passada, se não foi na sexta-feira, foi na quinta-feira, mas na semana passada aqui na tela da Band. Olho na notícia. Quando a senhora imagina que a Carol possa estar correndo algum perigo, como é que fica o coração de mãe? Meu coração fica apertado. Eu acho que eu vou acabar morrendo e ela não vai me ver. Então eu peço, Carol, volta pra casa. A mãe tá pedindo. Essa foi a última frase, foram as últimas palavras da dona Kelly aqui na tela da Band. Eu repito, a dona Kelly não resistiu a essa pressão terrível, né? O coração dilacerado pelo problema que ela estava enfrentando com a filha dela. E ontem, vítima de um ataque cardíaco, né? Chegou a ser internada no Hospital Ouro Verde, mas não resistiu e acabou morrendo. Quero que a dona Kelly, gente, acima de tudo, eu prometo que nós não vamos voltar aqui na história da dona Kelly, não, porque a nossa ideia também, né, é trabalhar as coisas aqui de uma maneira diferente. Primeiro, continuar oferecendo a Carol essa oportunidade de uma segunda chance, né? Que ela possa fazer isso em memória da mãe dela. E nós vamos estar aqui de braços abertos, né, para tentar oferecer isso para a Carol. Agora, quero que a dona Kelly sirva de exemplo, né, para essa gente toda que está acompanhando aqui o Brasil Urgente para Campinas e região, de como, primeiro, a droga é um agente destruidor, né? A droga destrói tudo que encontra pela frente e mata. Se não o usuário, quem está em volta. Segundo, que a dona Kelly possa servir de exemplo, né, positivo, para que a gente faça a prevenção, para que a gente combata na origem, para que a gente busque os focos que estão permitindo, né, que as pessoas se envolvam com a droga, né? O que está acontecendo para que meu filho, para que o seu filho, para que os nossos filhos sejam iludidos e sejam, né, colocados nesse caminho do terror que a droga promove? É isso que nós precisamos combater. É isso que nós precisamos, né, escancarar e, acima de tudo, cobrar das nossas autoridades, né, que a droga seja tratada de maneira correta, que essa questão seja planejada, que tenhamos assistência na rede pública para acolher quem está viciado em droga e que a gente possa combater
os traficantes, sei lá, meu, nem que seja com pena de morte. Nem que seja com pena de morte. Eu sou contra. Mas eu prefiro que um traficante se vá do que uma mãe que sofre com o desespero de ver a sua filha, né, completamente refém da droga, refém do vício, né? E quando eu falo aqui que a gente precisa combater a impunidade, quando eu falo aqui que a gente precisa dar um basta nessa história toda, né, é porque estão discutindo nesse momento, no nosso país, legalização de droga, relaxamento para quem está envolvido com droga. A quem isso interessa? Porque a sociedade não é. A sociedade não é. Ou a gente coloca limite, ou a gente coloca em circulação nesse país leis que parem de passar a mão na cabeça de bandido, ou outras mulheres, outras mães, né? Outra Dona Kelly, né, vai acabar morrendo, outras pessoas vão acabar morrendo em função dessa desgraça que é a droga. É o desabafo que eu tenho, que eu faço aqui, né, que Deus possa confortar a família, né, receber a Dona Kelly, essa lutadora. E Carol, a gente continua de braços abertos para te oferecer tratamento, para te oferecer ajuda, né, nessa mesma clínica que já te ajudou, que já te ofereceu esse tratamento, né, para que você possa se livrar desse vício. Força, coragem, né? E que a gente possa trazer uma notícia melhor nos próximos dias. Só lembrando que a Dona Kelly, né, ela faleceu ontem, o velório aconteceu hoje, o sepultamento aconteceu às 3h30 da tarde no Cemitério da Saudade, aqui em Campinas. É revoltante ou não é você ver que a droga está matando quem encontra pela frente, seja o usuário, seja a mãe, né, de quem é viciado, seja alguém que estava no meio do caminho de um traficante e tomou uma bala perdida. Ah, faça-me o favor, gente. E ainda estão discutindo a descriminalização da droga, estão discutindo medidas que possam garantir ao traficante, né, a quem é pego com droga, uma prisão relax, né? Então manda o cara para um resort, puxa vida. Manda o cara para um resort. É isso que a nossa sociedade quer? É isso que o senhor e a senhora querem? Vem comigo aqui, ó. Depois de Valinhos registrar um acidente entre um trem e um ônibus, moradores cobram mais segurança na região próxima à linha férrea, no bairro Bom Retiro. A colisão ocorreu no sábado, deixou um grupo de evangélicos feridos. Deixa eu ver a reportagem da Karina Rica. Aqui, ó, olho na notícia. O movimento de veículos e pedestres na linha do trem no bairro Bom Retiro, em Valinhos, é intenso. A todo momento, alguém cruza pelo local. Mas a sinalização não tem sido suficiente para evitar acidentes. A cancela que existia foi retirada há anos e o que sobrou para avisar sobre a passagem do trem foram apenas placas de pare, de travessia férrea e semáforos piscantes. Precisa ter um guarda aqui 24 horas para sinalizar e a cancela baixar para os carros poderem parar. Porque mesmo o trem vindo, os carros vai e quer passar também. No último sábado, um trem que passava no cruzamento atingiu um ônibus. Pelo menos 7 pessoas ficaram feridas. A lateral traseira do veículo ficou destruída. O trem vinha vindo, estava com o farol apagado, isso foi o que a pastora falou, e não buzinou. E a hora que o motorista percebeu o barulho do trem, ele pegou e acelerou. Esta moradora de Valinhos afirma que a prefeitura tinha prometido uma nova cancela. Foi feito por enquanto nada, falou que ia ser posto alguma coisa, uma cancela pelo menos, né? Mas por enquanto não foi feito nada mesmo. Agentes ficam no local para avisar sobre a chegada dos trens. Porém, por recomendação da prefeitura, eles só saem da cabine no momento em que a locomotiva apita, avisando a travessia. Geralmente o pessoal da fiscalização de trânsito, eles vêm e param o trânsito, né? Eles param assim que o trem passa, eles liberam o trânsito novamente. Agora, a sinalização assim de cancela, essas coisas eu nunca vi. Antigamente sempre tinha uma cancela que abria e fechava, e tiraram por causa que acabou o movimento da estrada de ferro, né? Eu acho que seria bom que tivesse novamente, porque não é a primeira vez que acontece um
novo acidente. Durante o tempo em que nossa equipe ficou no local, flagramos diversos motoristas que não deram atenção à sinalização e nem pararam ou diminuíram a velocidade para ver se algum trem estava para passar. A colisão de sábado não foi a primeira que aconteceu aqui na linha do trem Valinhos. A pouca sinalização e a falta de atenção de muitos motoristas e pedestres preocupam. Alguns temem até mesmo novos acidentes. Do jeito que eles entram aqui e saem, eles nem olham direito. Espera acontecer para fazer alguma coisa. Precisaríamos colocar aqui cerca em toda a extensão da ferrovia. Porque eu sou de Vinhedo, mas eu já vi muitos acidentes, muito atropelamento. As crianças brincam entre os trilhos. Olha, eu aprendi na minha vida, né, que não é muito longa, diga-se de passagem, mas assim, tudo que eu aprendi até agora tem a ver com a física. Sabe aquela história da ação e reação? Você aprende com seus erros, né? Não é possível que a gente ainda não tenha aprendido com esse erro de não colocar cancela nessas passagens de nível. Ontem nós mostramos aqui Valinhos, Hortolândia, Sumaré, né? Vários casos envolvendo mortes, acidentes graves. O mais grave deles aconteceu em 2010, né? Um acidente parecido, um outro ônibus que acabou sendo atingido por um trem. 10 pessoas morreram em Americana. Ninguém aprendeu ainda que é preciso colocar cancela? Então, para o senhor e para a senhora, gestor público, né, político, vamos relembrar o caso lá de Americana? Quem sabe agora, né, com o erro, o senhor aprenda e garanta a segurança da população. Lícia Manjavac, olho na notícia. Um acidente que chocou o país. Nunca tinha presenciado isso, nunca na vida. As pessoas gritando, pessoa com perna presa. Você vê a pessoa, perna da pessoa lá jogada, você vê a situação, é complicado demais. O trem, ele mutilou o ônibus, né? Era horrível, imagina lá, ela ligar em casa e falar que estava toda detonada, toda arrebentada. Uns 600 metros antes, que já é norma da empresa, padrão, você começar a buzinar o trem. Foi o que eu fiz, vim buzinando, e nisso o ônibus entrou na frente. Tinha acabado de passar no cobrador, a gente já estava na linha do trem quando apitou, aí o pessoal falou assim, e o trem? Não deu tempo de pensar em nada. Ele bateu no ônibus, o ônibus foi empurrando a gente mais ou menos uns 100 metros. Foi horrível, todo mundo gritando. Em setembro de 2010, o trem que vinha do Alto Araguaia e ia em direção ao Porto de Santos atingiu um ônibus que fazia esta travessia em Americana no momento que a locomotiva passava. As imagens de destruição são reflexos da força do impacto. Aí, assim, não deu tempo do motorista voltar. Aí, a hora que eu virei para trás, o trem já estava vindo. Na hora que eu vi, eu dei uma emergência no trem, que é a aplicação total do trem mesmo, e apliquei independente. Mesmo assim, é 500 metros para poder parar um trem, porque não para de um modo para o outro. Aí foi até pegar, que foi arrastando o trem. A composição tinha 70 vagões e transportava cerca de 7.500 toneladas de grãos a uma velocidade de pelo menos 30 km por hora. 10 pessoas morreram e 13 ficaram feridas. Na época, a segurança da travessia dos trilhos foi colocada em xeque e a necessidade de haver uma barreira física além do sinal luminoso foi debatida. Tudo porque o motorista do ônibus, Alonso de Carvalho, desrespeitou a sinalização e tentou atravessar. 6 meses depois, a justiça condenou Alonso a 6 anos e 9 meses de prisão em regime semiaberto. Deus sabe o que faz. Eu não posso culpar ele nem julgar ele, entendeu? Porque eu não estava lá. E mesmo se eu julgar, não vai adiantar nada, porque não vai voltar minha mãe. Ó, isso é para o senhor e para a senhora que estão do outro lado, são gestores públicos, né, relembrarem, né, os erros e aprenderem com os erros. Já passou da hora da gente colocar cancela nessas passagens de nível. Ah, mas a norma não prevê. Vamos mudar a norma, que a norma está errada. Está provado que a cancela é fundamental para garantir a segurança. A gente volta já, tem um rápido intervalo, estou te esperando.